Hello, titia chegou, minha gente! Vamos aqui para mais um Vital Responde, certo? Bora lá. Boa noite, Vital. Tenho 5 filhos. Com minha última filha eu sentia um asco tão grande. Ela vinha correndo, me abraçava, a vontade que eu sentia era de empurrá-la. Eu me segurava e pensava, não, ela é minha filha e eu tenho que superar isso, mesmo não conhecendo nada sobre reencarnação. E aquela situação passou, aquele asco sumiu. Foi ela que cuidou de mim por 2 vezes quando fiz 2 cirurgias e hoje ela tem 37 anos e somos amigas. A pergunta é, será que o que tínhamos que superar já passou? Resposta do Vital. Todas as intrigas de vidas passadas se dissolvem quando os personagens se reencontram na vida atual e conseguem viver o amor ao invés dos resquícios de mágoas pretéritas. O amor é o antídoto para todos os males praticados e sofridos. Pelo teu relato, nem precisa de respostas, pois você já as tem. Abraços de luz. Vejam que coisa, né? Ela tinha asco da filha, repulsa. Só que quando a filha vinha para ela pensava, não, mas eu sou mãe dela, né? Eu preciso trabalhar isso. Esse comentário me leva à seguinte reflexão. Muito se fala do véu do esquecimento, né? Como uma arma dos trevosos, como uma artimanha do capiroto, enfim. Aí eu penso assim, suponhamos que essa mãe, numa vida passada, tenha sido assassinada por aquela que hoje é sua filha. A minha pergunta é objetiva. Ela teria condições de amar essa filha hoje, sabendo que na outra vida esta filha a matou? Você seria capaz de amar teu assassino? Eu não estou dizendo que é isso, mas pode ser. Elas vêm para essa vida como mãe e filha, e mesmo com todo o sentimento, né, de repulsa da mãe para com a filha, ela trabalha isso, ela é minha filha, ela é minha filha. O tempo se encarrega de fazer a parte que cabe a ele, porque o tempo sozinho não faz nada, e aquele sentimento vai sendo, né, transmutado. A menina, né, super companheira da mãe, ajudou a mãe em momentos difíceis e hoje elas são amigas. Será que o nosso olhar, né, vamos supor, para o véu do esquecimento como uma praga, não precisa ser também ressignificado? Vamos supor que seja uma arma dos escuros, como tem gente aí que acha que tudo é, até o sol, a lua, a chuva, o mar, tudo é. Ressignifique, olhe para ele como uma bênção. Neste caso aqui, com certeza é, como eu tenho certeza que é na grande maioria dos casos. Esse relato ele é muito rico e a resposta do Vital também, justamente para nos trazer esse entendimento. Nós estamos aqui num equilíbrio, num processo de se reestruturar e ao mesmo tempo reestruturar, né, o nosso entorno através das nossas ações, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então vejo que é tão um sentimento de repulsa, de asco, do que for, porque eu sei que é complicado quando a gente pensa assim, putz, olha, aquela pessoinha ali não desce, meu santo não bate. Quem nunca? Mas vem uma resposta dessa que te faz pensar, mas eu preciso ficar alimentando isso? Principalmente dentro, né, do círculo familiar? É isso aí, minha gente, vamos lá. Querido Vital Froso, minha dúvida é que, segundo o Espiritismo, o véu do esquecimento é necessário para que a alma, ao reencarnar, possa focar plenamente em sua jornada atual, sem ser sobrecarregada pelas memórias de erros e dores de vidas passadas. Por outro lado, segundo canalizações, o véu do esquecimento foi imposto artificialmente por forças da não-luz como parte de um sistema de controle planetário. Poderia falar sobre isso? Resposta do Vital. Eu não sei quem inventou que o véu do esquecimento foi imposto pelos da não-luz. Neste caso, o plano divino não valeria nada.
Abraços de luz. Eu sempre fiz essa pergunta quando alguém me trazia essa informação. Tá, se é uma imposição deles, então a gente está fazendo o que aqui? Neste trabalho de expansão de consciência e de melhoria, se não tem solução, se a gente não vai sair disso. E por favor, me explique uma coisa. E aqueles que ascensionaram? E quem conseguiu sair dessa roda de samsara? Saiu por quê? Porque os escuros deixaram? Ai, como eles são bonzinhos, não? É a minha visão dos fatos. De fato, o plano divino não valeria nada se isso fosse de fato uma arma dos escuros. Eles podem até ter utilizado, isso aí sim, utilizado o véu do esquecimento para fazer as presepadas dele, mas dizer que isso é uma imposição deles, eu já não concordo. Senhor Vital Freitas, boa tarde. Escutei toda a sua live, 3/5, muito me ajuda. O que quero lhe falar? Tenho 75 anos, não tenho ideia de quantas encarnações passei, mas gostaria de lembrar de uma só atitude que tive nas passadas. Não me lembro de nada mesmo. Obrigada, resposta do Vital. No devido tempo, você vai começar a lembrar. Não tenha pressa, abraços de luz. Gente, tudo tem um tempo. Certas coisas que não foram acessadas é porque não devem ser acessadas ainda. Eu vou falar uma coisa aqui que eu sei que alguém vai entender. Parem de ficar remoendo o passado. Se você está vivendo no agora, é no agora que você precisa dedicar a sua energia. O que for relevante para você sobre o seu passado vai chegar, porque a gente não sabe o que é necessário, mas a espiritualidade sabe. Foca no agora. A sua vida vai melhorar substancialmente, porque você vai parar de ficar caçando coisas no passado. Idem para quem vive pensando no futuro. O que vai ser, como vai ser, quem vai ser, não vai ser. Foca no agora. É tudo o que você tem. Vamos lá. Irmão Vital, gostaria de fazer-lhe uma pergunta. Esta semana, uma amiga que sempre sofreu muito com depressão tirou sua própria vida. Neste caso, ela já vai direto para outro orbe primitivo, uma vez que os umbrais já foram limpos? Ou ela teria a oportunidade de ser acolhida em uma nave? O que acontece com ela de verdade? Gratidão pela resposta. Acredito que preciso melhorar minha pergunta. O que quero saber é: ela poderia ter um atenuante por causa da depressão? Será que ela consegue reencarnar aqui ainda ou não tem atenuante? Resposta do Vital. Assim como os vícios, o suicídio é uma prova a ser vencida. Muita coisa mudou nos últimos tempos devido à escassez de tempo. Não dá mais tempo de fazer todo o processo conhecido de antes, como aquilo que está na codificação do Espiritismo. Ainda não temos muitas informações, mas sabemos que mudou muita coisa. Tudo depende da frequência da alma nos demais quesitos. Se é uma boa alma, somente o suicídio não é mais determinante para perder a condição de herdeira da nova Terra. Há outras formas de equilíbrio dessa frequência, como as mortes prematuras, por exemplo. Abraços de luz. O Vital fez um áudio há muito tempo atrás, que eu não me lembro o nome, mas que falava de suicídio e abortos espontâneos. E ele explicava lá que o que pode acontecer é que um suicida pode fazer um plano onde ele vem, para essa encarnação através de uma pessoa propensa ao aborto. Ao acontecer o aborto, ele reequilibra o suicídio e aí ele já tem um plano B para reencarnar. Vital, você me desculpe se eu falei bobagem, mas se eu não me engano é isso. Então assim, gente, vamos lá. Ninguém aqui está fazendo apologia a suicídio pelo amor da clareza. De Santa Clara, clareai. Suicídio é algo que não deveria nem ser cogitado pelas pessoas, essa é a minha opinião. Mas enfim, eu sempre usei um termo que é o conjunto da obra. Uma pessoa não pode ser condenada por um único ato. Sabe aquela história do professor que
está dando aula e propositalmente ele coloca uma informação errada na lousa, toda a sala se manifesta. Ele fala, engraçado, porque eu sempre fiz tudo certinho. A primeira vez que eu fiz um erro, todos vocês apontaram o meu erro. Então, não é aquele erro em si, embora seja grave, mas é o conjunto da obra. Eu também acredito que muita coisa mudou dentro dessa questão do suicídio. Eu não tenho informações, eu não tenho acesso, eu não conheço nada, mas eu sinto no meu coração que houve uma mudança. Veja, a pessoa se suicida, né? Eu acho que é levado em conta uma série de coisas, mas principalmente o que ela é. Agora, tem gente que se suicida, mas é um verdadeiro demônio. Esses aí, o Uberzão cósmico deve ter prazer em levar embora. E vamos que vamos nos Iriguidô. Boa tarde, irmão Vital. Qual a explicação para 2 filhos que roubaram a empresa familiar há 9 anos e rejeitaram os irmãos e a mãe? Neste momento não sabemos nada deles e eles da restante família. Grata por sua explicação. Abraços de luz. Resposta do Vital. Acerto de contas de vidas passadas. Quem deve sempre paga de uma forma ou de outra. Porém, aquele que é o agente da ação, como esses que roubaram os demais, assumem a dívida para o futuro. Como sempre dizemos, caso alguém não cobre a dívida, como no relato feito aqui, então as leis divinas apresentam outra oportunidade, como uma doença, um acidente natural ou qualquer outra coisa que não seja algo provocado por pessoas. Abraços de luz. Então vamos lá. Quantas histórias, né, de pessoas que né, o sócio passou a perna, o irmão passou a perna, foi passada a perna de não sei quem, pá. Outra coisa que eu sempre falo, na contabilidade do universo não tem erro. Se aquilo aconteceu, certamente tem um porquê. Já falei que o Vital tem um texto, eu acho que é Ninguém Perde, Ninguém Ganha, não me lembro, onde ele fala, o que é seu, vem para sua mão. Se algum dia alguém tirou de você, o universo ressarce. Porém, se você tirou de alguém, tu vai ter que ressarcir. E os movimentos muitas vezes são esses. Então a gente não tem a visão do todo, mas se sente injustiçado porque o meu sócio passou a perna, esse ladrão safado, sem vergonha, ordinário, só que lá atrás eu posso ter sido esse ladrão safado ordinário. E ele só está agora. Ele teria a opção de não devolver na mesma moeda. Mas ele devolveu. Então ele assume este BO. Eu quitei meu débito, quando ele me passou a perna. Agora, se ele opta por não me passar a perna, ele, tá beleza, mas vai aparecer alguém na minha vida que vai me passar a perna. Porque eu preciso equilibrar este débito. Olha, gente, eu não sei vocês, mas eu acho o mecanismo, as leis universais espetaculares. Espetaculares. Plantou, colheu. Simples assim. Vital, minha filha ficou sem falar comigo. Não me atende por telefone presencial, não sei o que aconteceu. Só disse que eu sou culpada de tudo. Também meus netos. Também mais de 10 anos. Já perdoei. Penso sempre positivo. Eu os amo, mas é triste. Vital respondeu, apenas envie amor e com o tempo essa névoa se dissipará. Abraços de luz. Às vezes as pessoas se afastam e a gente não sabe por quê, né? E muitas vezes a gente cai, putz, mas o que foi que eu fiz? O que foi que eu falei? Eu acho que se não há um diálogo aberto, né, uma comunicação clara, é complicado. O que não adianta a gente ficar tentando insistir em lugares onde não cabemos mais, onde não somos bem-vindos. Vida que segue. Agora, como eu disse ele, né? Por mais seja parente, seja lá quem for, enviar amor e luz é o que nos resta. Vital Froze, muito grata por seus ensinamentos. A pessoa que mente, faz uso da mentira para se defender de algo, para tirar vantagem no outro. Ou, não, gente, é que tem umas coisas assim, pai amado, me desculpa o tamanho da minha língua. Mas, putz, grilo, como o pessoal não pontua, não tem vírgula, não tem nada. Nossa Senhora,
Quanta reclamação, Márcia. Mas é mesmo, é verdade. Vital Froze, muito grata pelos seus ensinamentos. A pessoa que mente faz uso da mentira para se defender de algo? Para tirar vantagem no outro ou está sabotando a si mesma? Você tem que interpretar a pergunta do pessoa. Vamos lá. Resposta Vital. Sim, pois ela pode enganar os outros, mas não engana sua própria consciência. Um dia, nesta vida ou em vidas futuras, terá de harmonizar tudo isso. Nenhuma alma evolui sem passar pelo ajuste de contas. Abraços de luz. Veja, gente, por mais que a gente minta para os outros, na verdade a gente está mentindo para a gente mesmo. E o grande juiz é a nossa consciência. Então, uma hora, a gente vai ter que dar conta disso. A família é uma combinação de grupos de alma? Aí estão inclusos os adotados? Resposta do Vital. Sim, inclusive os adotados. Tudo está no plano de alma individual e coletivo familiar. Gente, ninguém cruza a vida de ninguém de grátis. Não existe isso. Não existe. Por mais que seja algo passageiro, está dentro do plano de alma. Essas respostas foram do vídeo Transmutação do Karma e Lei do Retorno, a última etapa da cura interior. Eu não lembro aqui porque eu comi a data do vídeo e eu acabei não trazendo mais pra cá, gente. Me desculpa, mas eu não vou buscar a data dele não, tá? Já vou partir aqui para outro vídeo. Isso daqui eu já fiz, não foi? Ou não? Foi. Foi não? Foi ou não foi? Um momento, por favor. Esse eu já li. Ah, esse aqui eu li. Bom dia, namastê. Vital, diante de tanta polarização entre direita e esquerda e da sensação de que a política tem se distanciado do bem comum, o que você recomenda para quem quer se blindar das maldades, não se acovardar e ainda assim fazer a diferença no meio desse cenário caótico? Resposta do Vital. Olhar tudo, escutar tudo e falar somente o necessário. Entender que há muita gente equivocada ou então ainda estão presos às suas paixões. Não são os governantes que mudarão o mundo. O mundo segue aquilo que está no plano divino. Tudo são ciclos, mas a consciência individual fará toda a diferença, pois quem ascensiona é a alma, não os corpos. Abraços de luz. É usar a sabedoria, né, gente? Sabedoria é conhecimento colocado em prática. Então, assim, primeiro selecionar, né? Selecionar conteúdos. Tem gente que continua se contaminando aí com um monte de história, depois fica perturbado, não sabe o que fazer, quer que os outros resolvam as suas questões, e não é assim que a banda toca. Segundo lugar, aquilo que você ouvir, realmente você filtrar. Essa coisa de não entrar em conflito, não entrar em confronto, isso faz toda a diferença. Justamente para que a gente possa se manter equilibrado. E entender, né? Por cima. É muito mais do que questão política, gente. Isso tudo tudo isso é um grande plano divino. É uma guerra espiritual, que a gente sabe, mas a questão é, apesar do que acontece lá fora, eu preciso me manter íntegra e equilibrada aqui dentro. Eu tenho que fazer o meu trabalho interno, a minha consciência, a minha expansão de consciência, a minha melhoria. Se eu me melhoro, o mundo lá fora melhora também. Você pode falar sobre a soberania do livre-arbítrio? Realmente o livre-arbítrio é soberano, até em relação a algo definido por Deus? Não teriam exceções para a vida daquelas pessoas que são trabalhadores da transição planetária, por exemplo? Resposta do Vital. O livre-arbítrio é sempre uma escolha sua. Ninguém, nem Deus, interfere. Uma vez que o átomo semente divino é emanado da fonte, ele tem de forma permanente e eterna o livre-arbítrio de escolhas, em qualquer dimensão que estiver. Abraços de luz. Uma vez, como foi? Uma vez o Luiz Antônio Gasparito disse assim. Como foi, meu Deus?
Putz, esqueci a frase que o cara falou. Eu esqueci, mas ele quis dizer exatamente isso. Nem Deus se movimenta na sua vida, se você não permitir. Não existe interferência de Deus ou dos seres de luz no livre-arbítrio das pessoas. Pode existir dos da não-luz. Era aí que está começando a chover aqui. Pode existir da não-luz. Da luz, não. O livre-arbítrio é respeitado. Nossa Senhora! Que coisa horrível, desfocou tudo. E aí? Terra chamando câmbio. Communication. Communication. Será que eu vou ter que parar o vídeo? Voltou. Então, assim, esqueci o que eu estava falando, mas tudo bem. Vocês fazem de propósito? Eu, hein? Mas vamos lá. Eu estava falando que os da não-luz podem interferir, mas a luz não, né? Então, assim, a partir do momento que Deus cria, né? O eu superior, o átomo semente, enfim, e ele assume, vamos dizer assim, a responsabilidade pelo livre-arbítrio das suas versões, inclusive os fractais. Por isso que eu não concordo com essa coisa de que não existe livre-arbítrio, que a gente não tem livre-arbítrio. O que eu entendo é que o livre-arbítrio é limitado, porque a nossa consciência é limitada no mundo de 3D. Mas, por exemplo, eu escolho ascensionar e eu trabalho pela minha ascensão, o que eu estou fazendo uso de quê? Não é do meu poder de escolha? O que é poder de escolha? Não é livre-arbítrio? Se existem duas forças em conflito, quem é que tem razão? Resposta do Vital: todos têm razão, pois agem de acordo com a sua razão. Porém, somente aquele que age na ética, ou seja, no amor incondicional, na compaixão e no respeito, fará ascensão para um mundo de regeneração. Os demais ainda permanecerão nas experiências de provas e expiações até aprenderem as lições. Abraços de luz. Ele fez um áudio uma vez, né? Falando justamente isso. Você sempre tem razão. Porque cada um age de acordo com aquilo que acredita. Eu jamais posso dizer para uma pessoa que você está errado. Para ele está certo. Né? Cada um de nós tem um fragmento da verdade. Agora, só aquele que age realmente dentro da ética, da moral, dos princípios, das leis universais, é que vai ascensionar, trabalhando nessa verdade. Senhor Vital Flores, sou grata pelo seu serviço amoroso e tudo que aprendo consigo. Por favor, se puder nos esclarecer sobre o tema Terra Oca, seria de grande ajuda. Existe a Terra Oca? Quem são seus habitantes? Qual nossa relação com esses possíveis habitantes? Serão eles seres de luz? Aguardo seu esclarecimento no seu tempo. Agradeço imensamente por sua presença entre nós aqui agora. Namastê. Resposta do Vital: existe pelo menos uma civilização no interior da Terra. Existe pelo menos uma civilização no interior da Terra. Chama-se Agartha, mas eu acredito que possa haver mais civilizações. No futuro próximo estaremos em condições de contatar tais civilizações. Abraços de luz. Vai ser uma festa fazer, né, um encontro com essas consciências, né, intraterrenas. Você já pensou quando isso vier à tona? Intraterreno, no meio da Terra, dentro da Terra tem gente vivendo, civilizações imensas, modernas. Pensa, tem gente que tem dificuldade de acreditar em ET, com tantas evidências que já estão aí. Imagine intraterreno. Essa eu quero assistir de camarote. Muito obrigada pela mensagem de hoje, me ajudou muito. Acabei de enfrentar um momento delicado com minha filha. Ela teve uma gravidez na trompa e acabou de passar por uma cirurgia para a retirada do bebê. 1000 coisas se passaram no meu coração. Dúvidas, porque sou contra o aborto. Mas se deixasse a gravidez evoluir, a trompa romperia e minha filha morreria. O que estamos aprendendo com isso? Ficou esta pergunta na minha cabeça. Mestre, se puder me responder e acalmar meu coração, eu agradeço. Feliz dia para todos, gratidão sempre.
E o Vital responde: não devemos sofrer por algo que não somos responsáveis. As almas escolhem certas situações por alguma razão. O procedimento médico leva em conta a segurança da mãe, e isso está dentro das leis divinas. Embora seja uma aprovação para os familiares, também são oportunidades para que as almas possam quitar suas pendências. Confia, aquela alma ainda vai voltar dentro desta família ou muito próxima dela. Abraços de luz. Vejam, a primeira pergunta falou de suicídio. Pode ser também um caso desse. Essa alma que veio nessa condição de gravidez nas trompas, né? E que precisou ser abortado, já sabia disso. Gente, a gente não sabe de nada. Né? A gente está aí caminhando, né? Engatinhando, né? Nesses entendimentos da espiritualidade, mas é tudo tão perfeito no plano divino, tão perfeito que a gente realmente ainda precisa caminhar muito para entender. Ele falou aqui, né? Não devemos sofrer por algo que não somos responsáveis. Eu acho que às vezes a gente se desgasta muito justamente por isso. A gente sofre por algo que a gente não tem responsabilidade. Aí fica se martirizando e fica se culpando e fica naquela situação doida. Não adianta. Num caso desse, o que você faz? Você envia a luz para a alma, para a mãe, para a família, né, que se vê numa situação dessas. Mas aqui pode ser o caso de uma alma que já tem o seu plano B e na sequência aí já pode, né, reencarnar. Bom dia, Vital. Se a Terra dá o salto quântico para a quinta dimensão, isso se dá pelo mérito alcançado pelos humanos, alguns, ou tem outra explicação? Resposta do Vital: a Terra como planeta segue as leis naturais da galáxia. Ela evolui independentemente de sua humanidade. Por isso, para permanecer nela, a humanidade também precisa ascensionar em termos de consciência. Esta é a questão. Muitos a acompanharão, outros não. Outros não permanecerão por falta de frequência. As consciências humanas precisam estar alinhadas com a consciência de Gaia para continuar juntas. Abraços de luz. A Terra, independentemente da humanidade, faz a sua ascensão, né? Agora depende de cada ser humano querer dar este salto com a Mãe Terra ou não. Ela não interfere neste processo. Por isso a importância de se trabalhar, de se conscientizar, de focar no seu trabalho interno. Essas perguntas foram do vídeo As Últimas Sementes na Grande Encruzilhada da Vida, do dia 31 de maio de 2025. Aqui tem umas perguntas antigas, eu não lembro quais são os vídeos. Bom dia, fale sobre a cidade Nosso Lar. Ouvi dizer que era dos escuros, procede? Resposta do Vital: a colônia espiritual Nosso Lar não era dos escuros. Abraços de luz. É outra coisa que se fala, né? Que a quarta dimensão é toda dos escuros, que a gente vai para lá para ser enganado e tudo mais. Aí cada um realmente acredita naquilo que ressoa, né? Vamos lá. Prestem atenção nesta pergunta ou comentário. Pensando na dualidade, às vezes no plano da luz, me sinto ameaçada. Ou seja, se você não seguir o plano, você vai para outro planeta. Neste momento vem no meu íntimo, sempre somos ameaçados. Parece que a história se repete. Não é crítica, é um sentimento gritando dentro de mim. Gostaria de viver em um mundo sem ameaças. Resposta do Vital. No mundo em que vivemos, as únicas ameaças são de encarnados para encarnados, pois cada um tem o livre-arbítrio de escolha, tanto em fazer o bem como o mal sobre os seus irmãos de caminhada. O que pode parecer ameaça, como você diz aqui, na verdade podemos interpretar como advertências, pois o perigo está sempre rondando, assim como numa trilha bastante difícil, sempre há placas nos advertindo. Nada mais que isso. Abraços de luz. E é verdade, né? Então quando você ouve conteúdos que te chamam a atenção para a sua melhoria, quem não fizer o seu trabalho vai para um mundo de terceira dimensão, é porque é a última encarnação em terceira dimensão neste planeta. Quantas milhares de encarnações nós tivemos neste planeta? É hora desse ciclo se fechar para outros se iniciar, e aqueles que não estiverem condizentes com as vibrações de quinta apenas serão retirados e encaminhados para outro planeta de terceira dimensão. Não tem ameaça nisso.
são os alertas. Amiguinho, faz tua parte. Joe, faz tua parte. Cuida de você, cuida da tua alma. Você só tem uma pessoa para salvar, se é que a palavra é essa. É você. Hello. Confia. E esses alertas são importantes, senão a gente escorrega de despenhadeira abaixo. Temos o livre-arbítrio, mas como ficam os casos de obsessões? E das inteligências não humanas que são capazes de interagir mentalmente conosco? Isso não está muito claro para mim. Resposta do Vital. Em todas as situações, você sempre está no comando. Quando entendermos isso, nenhum obsessor, nenhuma entidade extrafísica nos atormentará. Lembrando que somos nós que atraímos por afinidade e por frequência. Abraços de luz. Tem muita gente que tem uma dificuldade de entender isso aqui. Independentemente de qualquer coisa, não é o que está fora, é o que está dentro. E é o que está dentro que atrai. Então, se encostou um obsessor, porque você acabou abrindo campo para isso. Não tem outra regra. Não é essa coisa, os opostos se atraem, é balela. Pode servir, sei lá, para qualquer outra coisa. Os semelhantes se atraem. Os semelhantes. Ah, mas eu sou uma pessoa tão boa. Mas provavelmente só vive reclamando, enchendo o pacová dos outros, não é capaz de agradecer. Você pode não fazer o mal para as pessoas, mas acaba fazendo para você. Pensa nisso que veio aqui agora. Bom dia, amado Vital Froze, e a todos os irmãos deste canal. Eu hoje trabalho com numerologia. Como estou num processo de desconstrução e algumas coisas ainda não estão claras para mim, gostaria de uma explicação, pois sei da qualidade dos seus conteúdos que tem me ajudado muito a chegar neste lugar de questionar tudo. Minha dúvida: devemos associar tarô com numerologia, visto que sinto que é mais informação negativa que positiva quando identificamos determinados arcanos no nome das pessoas? Desculpe fugir totalmente do assunto. E aí o Vital responde: eu não tenho estudo sobre tarô ou numerologia, mas acredito que são técnicas muito boas, desde que sejam usadas com a intenção de ajudar as pessoas. O terapeuta holístico geralmente entende daquilo que põe em prática, e muitas vezes a técnica é apenas uma ferramenta utilizada para despertar aquele que chega. Por isso, a boa intenção é sempre o determinador do resultado. Lembrando também que tudo é energia e energia determina a frequência. Se você utilizar suas ferramentas para ajudar as pessoas, o trabalho será sempre positivo. Terá sempre o amparo divino também. Abraços de luz. Eu achei fantástica essa resposta do Vital. A pergunta dela foi muito boa também. Tudo é intenção. Se você se coloca como um trabalhador da luz, vamos dizer, como um terapeuta holístico, para utilizar as técnicas, para levar as pessoas uma nova visão. Veja, o terapeuta, ele não faz nada, no sentido assim, tem gente que procura terapia para o terapeuta resolver o problema dele. Ixi, vai dar com a cara no chão, com os burros na água, com a cara na porta. O terapeuta não é para isso. Aliás, nenhuma outra pessoa é. As minhas questões eu preciso resolver. Agora, um terapeuta pode ser aquela pessoa que vai te auxiliar neste processo de encontro das respostas. São, sei lá, centenas de técnicas, né, hoje, dentro das terapias holísticas. Você vai se identificar com uma, com duas, com três, com quatro. Não importa. Quando eu comecei a estudar para ser terapeuta, nossa senhora, eu comprei curso de tudo que vocês possam imaginar. Cura prânica, estudei, não é minha praia. Cromoterapia tá lá para eu fazer. Aromaterapia tá lá para eu fazer, mas eu já sei que eu não vou trabalhar com isso. Eu tenho um curso para fazer de terapia, como é que é? Astrologia terapêutica. Esse curso é fantástico, mas ainda não foi. Nem sei quando vai ser. Fiz radiestesia, que foi aonde eu senti ali a conexão. Escutoterapia, eu praticamente já trabalhava com isso. Baralho cigano, trabalhei durante muito tempo, não faço mais. Porém, eu misturo técnicas. Então, eu faço, às vezes, a mesa do Arcanjo Miguel. Toda vez que eu termino, quando é para a própria pessoa, eu verifico. Pode fechar com oráculo? Pode. Dentro dos oráculos que eu trabalho, eu puxo. Né? Tenho feito aqui leitura dos oráculos para vocês, leituras gerais. Então, essa coisa de você utilizar as técnicas vai muito da identificação do terapeuta.
né? Eu me identifico com essa, mas não me identifico com aquela, então deixa aquela lá. Agora, aquela com a qual eu me identifico, eu trabalho com amor. Eu coloco a minha melhor energia, a minha melhor intenção quando eu vou realizar um trabalho para alguém. E o legal de trabalhar com terapias holísticas é isso. Você pode fazer um samba do crioulo doido, fazer uma mistureba de coisas. Eu faço, eu gosto e eu vejo dar certo. Tem gente que não, que prefere trabalhar só com aquilo e tá tudo bem, tá tudo beleza. Mas o legal da terapia holística é isso. Você pode trabalhar com uma série de coisas. Então trabalhar com cartas, trabalhar com fitoterapia, trabalhar com fitoenergética, né? Trabalhar com radiônica, trabalhar com a cromoterapia, o reiki. É muito bom demais da conta, uai. Vamos ver aqui. Essa pergunta é muito boa. Bom dia, irmãos de alma. Eu tenho uma dúvida latente há mais tempo e gostaria de dividir com vocês. Até que ponto é válido investimentos materiais nesta atual encarnação? Me explico, tenho 30 anos, estou junto com meu esposo há 9 anos e quando começamos nosso relacionamento, construímos uma casa bem simples para nós e começamos a investir no nosso trabalho. Temos estufas com produção de morangos, porém, de um tempo para cá, estamos com vontade de investir em uma casa maior para nós. Hoje, com um filho pequeno, as coisas estão ficando apertadas dentro de casa. Aí entra a questão de transição planetária, de sutileza de corpos e bens materiais e ficamos nos questionando. É válido investir em construir uma casa hoje? Ou seria egoísmo, necessidade de um material em vão nessa troca de dimensões? Eu achei fantástica essa pergunta. Eu já atendi pessoas com dúvidas nesse sentido. Se valeria a pena comprar tal coisa, fazer tal coisa, porque as mudanças estão chegando. Resposta do Vital. Embora temos a certeza de que tudo irá mudar rapidamente, a recomendação é que devemos fazer hoje aquilo que é preciso fazer hoje. Não devemos ficar esperando as coisas acontecerem, até porque se tudo vai mudar, aquilo que já está feito será aproveitado. Abraços de luz. Era exatamente o que eu falava para as pessoas. Veja, você está vivendo agora, hoje. Ninguém sabe quando essas mudanças vão chegar. Faça hoje o que você precisa fazer hoje. E aqui ele traz mais este adicional, né? Aquilo que já está feito será aproveitado. Então, assim, não deixem de viver esperando uma nova vida. Não deixem de viver este mundo esperando um novo mundo. Não deixem de viver esta terra esperando uma nova terra. Até porque tudo começa dentro de nós. Não se privem de viver, de construir, de comprar, de fazer isso, se você tem condições, porque vai mudar tudo. Ninguém sabe quando, minha gente. E talvez essas mudanças possam vir de forma tão gradativa, como foi acontecendo, que a gente nem perceba. Viva o agora. Bom dia, obrigada por compartilhar. Mas se você não ajudar ou falhar em ajudar alguém no seu desembaraço espiritual, também respondemos por isso? Resposta do Vital. Não temos obrigação de salvar quem quer que seja, mas devemos exercitar a caridade quando alguém nos pede auxílio. Mas os nossos exemplos podem influenciar outras almas encarnadas e aí teremos, de certa forma, alguma responsabilidade nas consequências. Abraços de luz. Pois é. A gente precisa ter cautela, né, com aquilo que a gente faz, aquilo que a gente diz, aquilo que a gente emite, porque nós somos responsáveis pelos nossos atos. Agora, quando você faz um trabalho para pessoas, você precisa ter esse entendimento, como eu faço aqui. Eu penso, pondero antes de falar as coisas que eu falo. Tem coisas que eu guardo para mim, porque eu sei que pode impactar de uma forma equivocada na interpretação de algumas pessoas. Então, não vale o risco. Não vale o risco. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente influencia sim, isso aí não dá para negar. Eu não sou culpada, mas a partir do momento que eu faço um trabalho público e eu acabo influenciando pessoas, eu tenho que ter um cuidado redobrado com aquilo que eu expresso, porque aquilo pode desencadear um processo na outra pessoa que pode levar a consequências desagradáveis. Aí eu tenho minha cota de responsabilidade. Desde que eu trabalho aqui,
por 2 vezes eu fui acionada diretamente por 2 pessoas que me disseram: eu não me suicidei pelo conteúdo que eu assisti, pelo seu conteúdo que eu assisti. 2 pessoas que chegaram para mim, não é que me falaram que não, me mandaram mensagem falando. Isso é muito sério, isso é muito sério. Você conseguir levar à pessoa uma mensagem que a faça refletir, a ponto dela mudar de ideia numa ação tão grave como essa, me deu, naquele momento, me trouxe a clareza necessária sobre o trabalho que eu fazia. Os 2 casos aconteceram quando eu estava no Dicas. Então tem muito tempo isso. Muito tempo. Mesmo que seja para alguém dentro de casa, mesmo que seja assim, para um grupo pequeno, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Não sou, lógico, responsável por salvar ninguém, mas eu sei o quanto as minhas palavras podem impactar positiva ou negativamente. E é por isso que eu peço, né, a espiritualidade, bastante clareza sobre o que eu faço, sobre o que eu penso. Eu sei que tem horas que eu falo umas coisas aqui que o pessoal fica meio assim, mas tem coisas que tem que ser ditas. Mas eu procuro falar com clareza, sem churumelas, sem embromation. Porque quando eu comecei a fazer este trabalho, eu percebia que muitos conteúdos eram muito bons, mas muita gente não conseguia entender. Então é como se o meu papel fosse o de... Como é que é? Não é intérprete. Facilitadora. Como se eu pegasse um conteúdo, desse uma mastigada nele para poder facilitar o entendimento. E assim foi. Foi assim que eu construí, né, o meu trabalho, o meu estilo de trabalho, né? Vocês veem aqui que dificilmente eu não comento um texto. Eu acho que aconteceu só com textos do Bruno Gessinger, quando eu fiz uma sequência e teve textos que eu senti que eu não precisava comentar. Mas, geralmente, quando eu pego perguntas e respostas do Vital, comentários, né? A titia comenta, eu comento em cima dos comentários. É uma coisa que eu gosto de fazer. E onde eu vejo, esse daqui hoje, do Vital, eu achei fantásticas essas perguntas de hoje. Trouxe uma possibilidade de esclarecimento muito grande. Por isso que eu acho bacana, e agora eu estou me dedicando mais ao Vital Responde do que os comentários, né, nos áudios dele, porque o áudio já vem tão completo, né, e dentro das perguntas existem questões que às vezes não estão nos áudios. E muitas vezes estão e ele esmiuça ainda mais. Mas tem gente que às vezes tem dificuldade de entender. E aí entra essa, né, vamos dizer assim, essa habilidade de talvez traduzir de uma forma mais simples ou trazer de uma forma mais simples para as pessoas entenderem. Vital. Como é que é? Qual é a terceira onda final? Resposta do Vital. As verdades que serão mostradas. Abraços de luz. E já estão sendo mostradas, né, gente? Esse vídeo, essas perguntas foi do vídeo A Terceira Onda do Despertar, 2025, o ápice da luz, do dia 5 de março de 2025. Vamos ver aqui, a gente vai entrar aqui nas últimas. Sou católico e não concordo com a confissão com um padre. Aí deixei de comungar. Estou em falha com o Criador por isso? Eu dependo disso para a ascensão? Resposta do Vital. Somos almas imortais, experienciando luz e sombra, que está em cada um de nós. Os erros nos ensinam a não cometê-los mais. É isso que devemos entender. E se a alma é a nossa própria consciência, é a ela que devemos prestar contas. A nossa consciência é parte da consciência que tudo cria e que chamamos de fonte criadora ou Deus. Então, como não entender que nós mesmos devemos nos perdoar? Mas isso só quando compreendemos nossos erros e não os cometemos mais. Abraços de luz. Então é isso, né, gente? É a nossa consciência que nos cobra. Não há autoridade na Terra
capaz de cobrar a nossa consciência. É a nossa consciência que nos cobra. E ela é fruto da consciência maior que é Deus. O perdão precisa vir da gente para a gente. É o auto perdão que a gente precisa trabalhar. Eu não sei se já subiu ou vai subir aí um texto que fala do perdão de Deus. Pau esse texto. Fantástico. Eu acho que vai subir justamente depois desse daqui. Não é Deus que cobra, é a nossa consciência. Então trabalhar o auto-perdão é fundamental. Então aí que me desculpe, não é padre, não é pastor, nem dirigente de nenhum tipo de filosofia que vai dizer... Aliás, vou tocar de novo nesse assunto. Ah, você pecou, reza lá 100 Ave-Marias, como se fosse uma punição. Eu nunca entendi oração como punição, mas vamos lá. Olha essa pergunta. Querido amigo, ouço todos os seus vídeos, obrigada. Pergunto, em relação ao assunto de hoje, tenho uma filha especial, portanto jamais me liberarei de uma vida de dedicação e me sinto muito presa. Não tenho vida própria, pois tenho que estar atento o tempo todo. Realmente às vezes sinto falta de ter mais liberdade. Sou viúva e não tenho com quem dividir. É karma ou missão? Fiquei na dúvida agora. Gratidão. Se houver uma resposta, gratidão sempre. Resposta do Vital. Se te causa dor, é karma. Se tu sentes gratidão por estar cuidando dela e isso não te causa problemas extremos, então pode ser missão. Em ambas possibilidades é sempre uma oportunidade de evoluir como alma. Abraços de luz. Eu acho que é a explicação mais simples e objetiva sobre missão e karma. Então ela tem uma filha especial, né, e se sente presa e tudo mais. E aí o Vital responde, se te causa dor é karma, se não é missão. Se você se sente bem, se você faz com gratidão, é missão. Agora, tanto karma como missão são oportunidades de evolução. Essas perguntas foram do vídeo Como Quitar um Karma, Compreender, Aceitar e Soltar, do dia 27 de janeiro de 2025. Eu encerro aqui este bloco de vídeo de perguntas e respostas do Vital, agradecendo mais uma vez ao Vital querido, que disponibiliza, né, além dos áudios, as respostas para muitas das questões nos vídeos dele. Um grande abraço para você, Vital, gratidão mais uma vez. E para vocês, crianças, um grande beijo. A gente se vê aí no próximo conteúdo. Fiquem com Deus. Até a próxima.